Do revolucionário T-64 ao imponente T-80, os tanques soviéticos passaram por uma metamorfose que redefiniu o conceito de guerra blindada e como esses gigantes de aço moldaram os campos de batalha modernos. Hoje vamos desvendar a história por trás dessa transformação e entender por que o T-80 é considerado um marco na engenharia militar. Para combatentes do canote da guerra. Esse aqui é o carro de combate da era soviética T-64. Ele foi desenvolvido no final dos anos 1950, né, e entrou em serviço aí no início dos anos 1960. Então o que acontece? O T-64 ele substituía o T-62 nas unidades soviéticas. Eles passaram o T-62 por uma função acessória, que seria trabalhar com as divisões de infantaria motorizada. Ao passo que o T-64 já apresentava uma série de inovações e ele foi empregado nas divisões blindadas, que são as divisões mais pesadas aí da União Soviética. Bom, e quais inovações eram essas, né? Primeiro, a blindagem de materiais compostos, né? Um motor e uma transmissão mais reduzida, mais compactos, né? E um canhão de 125 milímetros equipado com um carregador automático. O T-64 ele era um tanque bem leve para a função dele, que é 38 toneladas. Lógico que com o passar do tempo, né, o carro de combate, a tendência é ir engordando. Por sua vez, o canhão de 115 milímetros ele ficava muito grande para o T-55. Então, quando surge a classe do T-64, eles colocaram diversas inovações. Esse carro tem uma silhueta bastante baixa e o autoloader, né, que é o sistema de carregamento automático, ele reduziu o peso, reduziu as dimensões, também reduziu a tripulação. De 4, eles passaram aí para 3 tripulantes. Essa fórmula do carregador automático aí é uma vertente bastante interessante da engenharia dos blindados. Agora, uma coisa que é muito importante, que é a blindagem composta do T-64, né? Porque essa blindagem, ela aguenta, você até notar aqui, ela consegue atuar como se fosse aí uma blindagem de 450 milímetros para munição HIT e 410 milímetros para munição APF e SDS, que é a munição flecha, conforme aparece aqui na descrição, aquela munição perfurante de blindagem. O que é a blindagem composta? É aquela que não é feita apenas de metal, ela usa metal, cerâmicas especiais, né? Às vezes alguns tipos de plásticos aí também. E o que acontece? Ela é mais leve, né, e menos volumosa que a blindagem tradicional e, lógico, oferece significativa proteção para os carros de combate. E esse fato já mostra que, por exemplo, tem um preconceito aqui no Ocidente que é completamente absurdo, né? Que a União Soviética estava atrasada, etc. Em técnicas a coisa não é bem assim. Os soviéticos eles tinham tecnologias excelentes para os carros, seus carros de combate. A gente vai constatar aí, tá, no desenvolvimento desse vídeo. Mas você consegue tudo isso, essa resistência, tá, sem aumentar peso. Vamos dar uma olhada aí no que foi o panorama de tanques na época do T-64. E vocês vão ver como a engenharia soviética foi bastante revolucionária ao manter bastante reduzido o peso do T-64 face aos seus oponentes ocidentais. Nós temos essa tabela comparativa dos principais tanques em uso aí no Ocidente, na União Soviética, nos anos 1960. Lógico que está faltando, tem outros tanques que entraram em serviço aí em épocas intermediárias, não tem problema, mas o importante é o seguinte, a gente coloca aí o T-64, né, com 38 toneladas, já vem o M60 americano com 50 toneladas, o Leopard 1 com 42 toneladas e o Chieftain britânico com 55 toneladas. Então vocês veem que de longe os soviéticos conseguiram desenvolver o carro de combate mais leve. Lógico que havia outros carros nesse período aí operando em outros países, mas eu coloquei os que se destacam mais. Então vocês veem aí que a engenharia soviética ela se bateu bastante, tá, pelo peso reduzido dos seus carros de combate. Mas as características positivas que colocam o T-64 como talvez o melhor tanque de sua época vão muito além da redução de peso, né? O carregador automático foi outro fator, era um carro mais fácil de se dirigir porque tinha comandos assistidos e uma suspensão melhor. O canhão de 125 milímetros era revolucionário, além, né, da sua blindagem
blindagem composta. Enfim, era um carro que estava vários passos à frente dos seus concorrentes no Ocidente. Bom, mas vamos continuar a dar uma olhada na maquete do carro para a gente ir desvendando mais detalhes assim que são muito importantes para que vocês compreendam a filosofia do projeto desse blindado. Vocês vão notar que quando os soviéticos lançam a classe seguinte, que é o T-80, que é um derivado do T-64, eles conseguiram uma redução de 500 quilos no projeto, que é um feito, né, de engenharia militar. Você conseguiu uma classe nova, mais potente, né, com uma redução de peso. Bom, o T-64 ele foi desenvolvido pelo Alexander Morozov, que já tinha projetado o T-54. Ele foi desenvolvido no escritório de desenho de Kharkiv, né? É o escritório Morozov, e foi o primeiro carro da era soviética a usar canhão 125mm, né? E também o carregador automático, que podia reduzir a tripulação de 4 para 3 membros. O T-64 ele também foi pioneiro a empregar um canhão de alma lisa. O canhão não tinha raiamento. Mas, lógico, isso tinha uma vantagem também, porque eles tinham condições, né, de disparar mísseis antitanque através desse canhão. Os planejadores soviéticos consideraram o T-64, né, o primeiro da terceira geração de tanques e o seu primeiro MBT, o primeiro Main Battle Tank dos soviéticos. Esse conceito de MBT, né, é um conceito da Guerra Fria, né, de carros de combate com motores mais poderosos, uma suspensão melhor também, né, uma blindagem em sistemas compostos mais leves, né, que tivesse o poder de fogo e a proteção de um tanque pesado e a mobilidade de um tanque leve, né? Uma boa relação também de peso-potência. Bom, o T-64 ele primeiro supriu o exército soviético, né? E nunca foi exportado antes de 1991, diferente do T-54 e o T-55. Mas diversos países aliados da União Soviética, né, do Pacto de Varsóvia, empregaram o T-64. Então, por exemplo, quando acabou a União Soviética em 91, além da Rússia, Ucrânia, Belarus e o Uzbequistão tinham estoques aí desses carros de combate. A gente precisa lembrar que a Ucrânia está empregando esses carros na guerra até agora. Bom, gente, então vamos mostrar o T-64 em detalhes. Então aqui está o canhão de 125mm, conforme eu já falei para vocês, de alma lisa, tá? Ele tem uma metralhadora 762 coaxial ao canhão, vocês podem ver ali a instalação da metralhadora, tá? E também uma metralhadora 12.7, né, a .50, 12.7mm aí, que é a metralhadora do comandante de tanque instalado aí no alto da torre. Nessa altura é bom pontuar para que serve a metralhadora coaxial, né, gente? Conforme o nome diz, coaxial, co-eixo. Ela está no mesmo eixo do canhão principal, né? Então, quando você faz a mirada, você bateria em tese, né, a mesma região. Lógico que o canhão tem alcance diferente, é claro. Mas quando você vê um alvo que não é interessante bater com o canhão, não precisa bater com o canhão, alvo tipo infantaria, por exemplo, uma viatura sem blindagem, você usa a metralhadora coaxial. Já a metralhadora .50 da torre do comandante, em geral, é usado como arma antiaérea, né, contra helicópteros, etc. Mas ela também pode ser empregada aí contra a infantaria e alguns veículos não tão blindados. E tem uma coisa que é quase onipresente na filosofia de construção dos soviéticos, que é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um snorkel. Eles usam esse snorkel para travessia de rios, conforme vocês veem nas fotos aí. Esse da foto é outro carro de combate, mas mostra a filosofia dos soviéticos barra os russos hoje em dia, que o rio não é obstáculo para o carro de combate. Você vê ali que tem condições, né, em termos de rampa de entrada e rampa de saída, eles fazem um reconhecimento antes, lógico, e vadeiam o rio com esses snorkels aí que alimentam o motor, etc. É uma técnica realmente interessante, né? Porque aqui no Brasil a gente costuma dizer que nenhum terreno é obstáculo para a infantaria. Parece que os soviéticos acreditam que nenhum terreno é obstáculo também para os seus carros de combate. O T-64 também tinha proteção NBC, né, para armas químicas, bacteriológicas e nucleares, e lançador de fumaça. Outra coisa que é interessante na minha maquete aqui
essa viga aqui, que isso aí o Ocidente eles usam também, tá? Eles levam também. Para que a gente usa essas vigas? Às vezes você tem um terreno a lama está muito profunda, assim, você não consegue passar nem com as lagartas, a gente usa essas vigas aí para fazer esse tipo de travessia, para superar esses obstáculos. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma visão por cima aqui do T-64, aqui é a visão frontal dele, tá? Você tem uma visão frontal bem legal e aqui uma visão da traseira também. Vou aproximar aqui para vocês terem uma ideia bem geral do projeto. Eu lembro que esses veículos são confeccionados pela Rastros da História, né? Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser fazer encomenda. Eles têm aí diversos tipos de blindados aí, tem uma quantidade infinita de blindados. Mas vamos continuar a nossa história aí da transição do T-64 para o T-80. Mas é claro que nem tudo é festa, né? O T-64, apesar de ser um tanque leve, extremamente letal face aos seus oponentes do Ocidente, ele tinha seus problemas. Por exemplo, o autoloader também, o carregador automático, você tinha a possibilidade aí, se o carro fosse atingido, a possibilidade de uma explosão aí da munição era muito grande. O autoloader também é uma coisa muito perigosa. Quem trabalhou dentro de um tanque de guerra sabe que o ambiente você é extremamente apertado. Qualquer desvio que você tem de um membro, uma mão, uma perna, você pode ser atingido aí pelo funcionamento do canhão. E o autoloader era um fator de perigo também. E quando o autoloader quebrava, era um problema sério, porque para reparar era difícil, você tinha o comprometimento aí, tá, da cadência de tiro do carro de combate. Outro problema do T-64 era a proteção lateral, que não era muito boa, né? Então o que acontece? Nessa brincadeira a munição ela ficava vulnerável aí a disparos laterais. E o motor do T-64 ele tinha alguns problemas aí com pegar fogo, às vezes podia pegar fogo na partida também. Enfim, o T-64, apesar de ser o carro tecnologicamente mais avançado de sua época, né, tinha as suas limitações. Como toda solução de engenharia, né, ela tem seus altos e baixos, seus erros e seus acertos, suas limitações e suas possibilidades, mas o saldo do T-64 é bastante positivo. Agora, eu não posso deixar de lembrar que a Ucrânia também empregou o T-64, está empregando, na verdade, o T-64 nessa guerra. Eles fizeram diversas modificações. Basicamente, o T-64BV ucraniano é o T-64B de 1976, né? Eles fizeram duas versões, o T-64BM1 sem visor termal, né? E o T-64BM2 com visor termal. Agora, à medida que os ucranianos foram acrescentando blindagem reativa nos seus carros de combate, eles tiveram muito problema com o peso, o carro engordou, né, o que a gente fala. Quando você coloca muito peso, o motor, que é o mesmo motor lá de 76, aquele motor de 700 cavalos, ele vai comprometer o rendimento. E não só o motor, né, a suspensão também, ela começa a sofrer bastante com o aumento de peso. E outro handicap muito importante é que essa munição 125mm que os T-64 ucranianos empregavam, né, ela não era usada, não era fabricada nos países da OTAN. Então, qual foi a saída? Né? Usar os estoques antigos da Ucrânia, fabricar dentro da Ucrânia, algumas fábricas faziam, comprar dos países que tinham essa munição, né, diversos países tinham, e estoques capturados do inimigo. Mas quando você depende, né, você vê que depende de muitas fontes, e você não tem uma fonte confiável, uma fonte certa, você vai ter problemas logísticos aí na ponta da linha. Bom, pessoal, eu vou dar destaque para esse artigo aqui do Dr. Rodolfo, eu vou deixar aqui na descrição, tá, a situação de pré-guerra e as perspectivas da força de blindados da Ucrânia, onde o Dr. Rodolfo detalha não só a situação da força blindada ucraniana, mas também ele vai assim ao nível, né, micro mesmo, detalhou bastante aí as modificações, os improves que os ucranianos fizeram na família de carros de combate T-64.
T-64. Feito o painel do T-64, né, dissecado o carro de combate, a gente vai começar a entrar no T-80 agora. O que acontece é o seguinte, que os soviéticos foram percebendo com o passar do tempo, né? É que o T-64 ele era um carro caro de se produzir, né? E a OTAN estava lançando novos carros aí, como o Abrams, o Leopard 2 também, o Challenger britânico, etc. Então era necessário se criar um tanque mais confiável, potente e adaptável aos novos cenários de guerra. Os soviéticos eles vinham perseguindo a construção de um carro a turbina já por décadas, mas não havia nos anos anteriores uma turbina confiável. Até que aí quando surge o projeto do T-80, eles tinham na mão, tá, um projeto de turbina de relativa confiabilidade que poderia ser a força motriz do novo carro de combate. Bom, o carro de combate T-80 é uma criação do Nikolai Popov. Então vocês veem aqui, ele tem diversos improves, né? Então, por exemplo, 2 tanques extras de 300 litros cada um. Esses tanques, eles são alijáveis, são jetsonáveis, né? Você ejeta eles aí quando você não precisa mais, ou você quer ganhar mais agilidade do carro, outro fator decisional que você leve em consideração. Ele também tem um autoloader que é semelhante do autoloader do T-64, do qual ele derivou, né? E uma coisa interessante, eles adaptaram o canhão do T-80 para lançar o míssil 9M112 Cobra. É muito interessante isso, o canhão do carro lançava um míssil. Esses 2 tanques extras davam um alcance aí entre 335 e 440 km. É interessante se colocar tanques extras, porque como a gente sabe que esse carro de combate é movido por uma turbina, a turbina sempre gasta mais, além de ser mais barulhenta. E a contaminação do combustível. O combustível precisa estar muito limpo para operar numa turbina. E convenhamos, né? Na lida de carro de combate, uma das coisas mais difíceis é você manter o combustível isento de contaminantes. Agora tem uma vantagem, né? A turbina ela tem partida praticamente imediata, né? Alguns motores a diesel eles já demoram mais aí, já tem essa desvantagem. Então é lógico, todo sistema é isso, tem vantagem e desvantagem, você tem que ver que é aquilo que para você, né, para o seu emprego, para a sua tropa, né, parece aí ser o mais adequado. Agora é interessante que os soviéticos eles não economizaram, né? Por exemplo, esse carro ele tem NVG, né? Sistemas de óculos noturno para toda a tripulação. E ele foi criado basicamente para romper linhas, né? A baixa silhueta dele também contribui para ele ser algo muito difícil de ser localizado, mas lógico, isso de uma certa forma aí é descompensado pelo fato de que turbinas em carros de combate são bastante barulhentas. Bom, aí vem aquele pessoal que vai denegrir, porque o T-80 teve muitas baixas na Chechnya, sim gente, mas aí se deve mais às condições operacionais, terreno, a experiência, muitos combatentes ali que era gente experiente da guerra no Afeganistão. Então é muito difícil você chegar e colocar a culpa no carro de combate. Talvez outros carros de combate tivessem os mesmos problemas também, né? Isso é muito difícil. Você não tem um espaço amostral muito grande, né, para chegar à conclusão, porque a gente vê aí esses carros sendo empregados posteriormente aí na guerra da Ucrânia e se saído muito bem. Mas vamos prosseguir a nossa análise. Bom, vocês têm aí um quadro geral, né, das principais modificações entre o T-64 e a sua evolução, que é o T-80. Então os soviéticos conseguiram reduzir o peso de 42,5 para 42 toneladas, aumentaram a potência do motor. Lógico, quando você reduz peso e aumenta a potência do motor, você tem uma velocidade maior também. O armamento, eles mantiveram o canhão, né, e também o carregamento automático. Agora, uma coisa precisa ser dita, né, para o mesmo canhão, o T-80 tem um rendimento melhor porque os sistemas de mira, né, tem uma diferença temporal entre um projeto e outro, os sistemas de mira evoluíram, lógico que você tem uma possibilidade maior de acerto no alvo. Tudo isso foi implementado no modelo T-80.
Outra coisa que eles mexeram também, procuraram dar uma melhorada aí na blindagem. A capacidade dos tanques foi mantida, mas conforme eu já disse, né, eles aumentaram o rendimento em função aí da redução do peso e disponibilização da potência do motor, né? Aí no final você cai na relação peso-potência, que acaba sendo muito melhor aí para o T80. Eles também colocaram algumas borrachas na suspensão do tanque. Essas são as modificações gerais. Agora nós vamos dar uma olhada aí nas maquetes dos carros para perceber alguns pequenos detalhes. Acompanhem conosco. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. No nosso vídeo a gente não conta essas histórias maravilhosas que o blindado fez isso, fez aquilo. A gente se atém a detalhes técnicos, tá? Isso que eu preciso mostrar para vocês. Nós vamos mostrar aqui para vocês algumas condicionantes técnicas que, no geral, elas favorecem bastante o desempenho do blindado no campo de batalha. Agora, se aconteceu um evento extraordinário de um guerreiro destruir 5 blindados, isso é coisa que pertence mais à área de romance. A área militar mesmo, você tem que focar em requisitos. Se esses requisitos estão sendo atendidos. Por quê? Porque os requisitos eles são desenhados para o soldado médio. Então, quando você tem aqueles requisitos, é previsto que o soldado médio ele vai tirar um resultado satisfatório dele. Se alguém consegue aí, com aqueles requisitos, fazer milagres aí, essas coisas, essas façanhas maravilhosas, ótimo, excelente. Mas não é o nosso objeto de estudo. A gente trabalha com o funcionamento de um exército. Então vamos dar uma olhada agora em alguns requisitos dos carros de combate modernos que são bastante importantes aí, né, para o desempenho dos exércitos. Bom, gente, isso aqui não é surpresa de triunfo não, tá? É uma ideia dos comparativos mais importantes do carro de combate. Então, por exemplo, eu comparei as classes, né, entre o T-80 e o Abrams, o Leopard e o Challenger, que são os carros que estão se batendo aí na Ucrânia. E vocês veem que no quesito peso, que eu considero um dos mais importantes, né, o T-80 é o mais leve. Também vocês notam lá que o alcance dele, o range, é muito importante. Velocidade fica mais ou menos por aí, né? Ele fica mais ou menos pau a pau com o Abrams aí, né? Tanto na velocidade off-road como a velocidade em estrada. Mas o power to weight ratio, né, que é a relação peso-potência dele, dá de longe nos outros carros de combate, principalmente no Challenger britânico, né? Ali a capacidade de munição ali ele fica mais ou menos ali no mesmo nível que os outros, tá? E o canhão dele a gente nota que é o de maior calibre com relação aos seus componentes. Bom, agora a gente precisa falar uma coisa que é bastante controversa quando se fala em análise de blindados, né? Porque, por exemplo, o T-80 ele é o que menos tem tripulantes. Todos os outros têm 4, eles têm 3 tripulantes. Por um lado, em termos de recrutamento de pessoal, né, e organograma de uma unidade, facilita muito. Mas a verdade é que a carga de trabalho dessa tripulação, principalmente nas lidas diárias de um carro de combate, que é uma manutenção bastante complexa, pesada, você se suja muito, tem que ficar subindo e descendo aí da estrutura, ela realmente estressa a tripulação, uma carga de trabalho muito pesada por tripulante. Além do fato que é o seguinte, quando você tem alguém ferido, se você tem 4 tripulantes, né, você tem uma pessoa aí, né, a mais. Quando você tem só 3, provavelmente você vai acabar desabilitando uma função do carro de combate. Enfim, tem assim vantagens e desvantagens, mas a gente tem que ver, né, que no geral o T-80 ele leva assim, ele sai na frente dos outros carros de combate, principalmente no item que vocês devem olhar ali, o rate, que é a altura, né? Ele é o carro de combate mais baixo de sua categoria, com 2,2 metros contra 2,49 do Challenger e 3 metros do Leopard 2A6. Que é o nosso pátio de estacionamento de carros de combate do Arte da Guerra. Então vocês veem em primeiro plano aqui o T-64, depois a gente pega uma versão do T-80 já da Guerra da Ucrânia e aqui o T-80 com essa proteção anti-drone, né? Então aqui lá no fundo a gente está vendo outros carros aqui do pátio de estacionamento aqui do Arte da Guerra, mas eles não vêm
ao caso hoje. A gente só quer pegar para vocês aqui, vocês tenham uma visão panorâmica da evolução dos carros de combate. Vou pegar aqui uma outra visão aqui também, né? O pátio de estacionamento do carro do Arte da Guerra está sempre lotado, gente, estão sempre fazendo manobras. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo hoje. Acho que vocês conseguiram absorver muita coisa nele, né? Em primeiro lugar, a importância da evolução de um projeto militar, porque entre o T-64, né, uma filosofia dos anos 50/60, para o T-80, que está sendo empregado aí na Ucrânia com sucesso, a gente vê que os soviéticos eles aproveitaram tudo que tinha de bom no projeto original, depois foram aperfeiçoando isso. Isso eu acho muito importante. Eu sempre falo aqui no Brasil que se nós tivéssemos aperfeiçoado a família Osório, onde nós estaríamos hoje? E os russos eles têm essa visão. Eu acho isso tudo muito importante. Então eu acho que esse conceito precisa ser absorvido aqui pela mentalidade militar brasileira, o conceito da evolução contínua, tá? Você procurar melhorar, né, transformar cada vez mais, né, obter cada vez mais o rendimento do material através de pequenos improves aí. Então fica patente a importância evolutiva de um projeto, porque sai muito mais barato você pegar um projeto e evoluir ele do que você partir do zero. Partir do zero você gasta dinheiro, né, com a planta original, com todo o design, né, o ferramental, as próprias provas de conceito, homologação, modificações, etc. Tem coisa que não vai dar certo. Quando você trabalha num projeto evolutivo, você já sabe aquilo que não funcionou. Você está poupando aí muito trabalho. Eles têm essa visão, eu acho tudo isso muito importante. E também, né, a existência de escritório de projetos. Vem aí quantos projetos bons esse escritório de Kharkiv na ex-União Soviética entregou aí, né, para o exército soviético, né? E assim, o quanto isso contribuiu para o desenvolvimento da indústria. Então, eu vou colocar aqui alguns dos principais escritórios de design, né, militares da Rússia, os famosos OKB. Eles têm muitos aí. Então, por exemplo, na área aeroespacial de aviação, alguns que vocês conhecem, que é a Sukhoi, a Mikoyan, que desenhou os MiGs, a Tupolev, a Ilyushin, a Kovlev, da Beriev, a Kamov, que faz os helicópteros, a Kamov A-1000. Na seção de mísseis e espaço, vocês têm a Almaz Antey, que projetou o S-400 e o S-500, né? A Raduga também, que desenvolve os mísseis de cruzeiro, como o KH-101 também, tá? Você tem a Lavokin, a Ural Vagon Zavod, que projetou o T-90 e o Armata da Rússia, e diversas outras, a Rubin, que ela desenvolve submarinos nucleares, por exemplo, a classe Borei, né? A Vega Rádio também, que desenvolve os sistemas de radar para aeronaves A-50. Vocês veem a quantidade de escritórios que a Rússia tem, e é só olhar, né? A gente para pensar quantos nós temos efetivamente no Brasil. Então, assim, não tem como deixar, né, de considerar a Rússia uma potência face ao capital intelectual e industrial que eles têm envolvidos, aí, aplicados nesses escritórios de projeto. Vou deixar a vinheta aí com o nosso curso aí sobre guerras da Rússia, mas deixe o seu like se você gosta da tecnologia militar e história de blindados, né? E se inscreva no nosso canal para mais vídeos técnicos sobre esse daí. E deixe seus comentários sobre o que você acha, né, dos tanques T-64 e do T-80. E ajude o nosso canal se inscrevendo, dando super sticker ou super chat, ou quem puder contribuir com o Pix. E a gente volta daqui a pouco, então, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo toda a nossa linha de livros sobre a Ucrânia que tem na Amazon. Então, é muita coisa, tem em diversas línguas, tá? Em diversos formatos também. Você vai achar coisas no Kindle, formato impresso, né? E o que acontece? A Amazon, ela entrega muito rapidamente, principalmente
para quem mora aqui na capital, em São Paulo. Ela aceita também boleto, cartão de crédito, parcela, etc. E eu lembro, todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.